Quem puder, quiser acompanhar. Canta prece. Sois grande, Senhor, na eternidade. Vosso reino estende-se a todos os séculos, porque vós provais, e em seguida salvais. Conduzis a profundos abismos e dele tirais, e não há quem possa escapar à vossa mão. Celebrai, Senhor, filhos de Israel, louvai-o em presença das nações, porque se ele vos dispersou entre os povos que o não conhecem, foi para que publiqueis as suas maravilhas e lhe façais reconhecer que não há outro Deus onipotente senão ele. Castigou-nos por causa das nossas iniquidades, mas nos salvará por sua misericórdia. Considerai agora o que fez por nós e bendizei-o, como temou e entregou. Por vosso comportamento, glorificai o Rei dos séculos. Quanto a mim, louvá-lo-ei na terra do meu cativeiro, porque manifestou em sua majestade sobre o povo criminoso. Convertei-vos, pecadores, e praticai justiça diante de Deus, na confiança que vos fará misericórdia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Para entendermos este cântico, é preciso a gente começar lá do capítulo 1. E Deus me levou a estudar esse livro de Tobias por 4 vezes. Sexta, sábado, domingo, hoje, estudando todo o livro de Tobias, para entender essa vida de Tobias. Tobias era um homem temente a Deus. Tobias era um homem que praticava a bondade e a esmola, que estava sempre diante de Deus, que aconselhava ao seu filho e a sua esposa a andar pelos caminhos do Senhor. Tobias era um homem que obedecia às leis de Deus e desobedecia a lei do rei. Enquanto o povo que estava no cativeiro saía para adorar o rei de ouro, o bezerro de ouro, Tobias saía escondido para Jerusalém para adorar o verdadeiro Deus. Eis essa graça. E então, certa vez, o rei, todo mundo gostava de Tobias porque achava ele um homem justo. E então o rei disse para ele: pode fazer o que você quiser, vai para onde você quiser. Mas ele continuou fazendo a mesma coisa. Se alguém morria, ele pegava o corpo dessa pessoa, levava escondido, guardava lá na sua casa, lá no seu quintal, ao final da tarde ia sepultar. Então aquilo era proibido fazer. E foram denunciar o Tobias. Tobias então foi denunciado e o rei mandou que matasse Tobias. E ele então consegue fugir. E então, quando ele consegue fugir, ele perdeu seus bens, tudinho, e 45 dias depois o rei morre, ele volta e recupera tudo que é seu. Tobias era um homem temente a Deus. Tobias era um homem de oração, e nós somos chamados também a sermos pessoas de oração. Pessoas que estão diante de Deus e que durante o sofrimento não se esquece dos favores de Deus e das graças de Deus. Tobias sofreu, nessa caminhada dele pegar os mortos e levar para sua casa e cuidar dos mortos. Certa vez ele estava cansado e então, chegando em casa, adormeceu, e nesse dia, debaixo de um ninho de passarinhos, ali caiu os termos de passarinho nos olhos dele e ele ficou cego. Mas mesmo cego, Tobias não esmorejou, não reclamou, não murmurou. Ele foi zombado pelas pessoas, inclusive de sua família, porque como você, um homem de fé, fica cego? Como você, um homem de fé, um homem que serve a Deus, um homem que faz obras de caridade? Até nisso ele era aprovado. Mas mesmo nessa aprovação, ele não deixava de servir a Deus, de orar e de dizer para Tobias: segue os caminhos do Senhor, segue as leis do Senhor, seja uma pessoa de bom coração, que você faça, dê esmola, que você ajude o próximo.
E quando eu disse que olhemos para o nosso lado, de repente veio um anjo. Tobit manda o seu filho a uma missão. E então Tobias vai para essa missão, meus irmãos. Mas Tobias não sabe o caminho que ele vai seguir, não conhece a pessoa com quem ele vai se encontrar. E de repente aparece um jovem, e esse jovem é um anjo do qual ele não conhecia. Esse jovem se apresenta com ele como Azarias. Muitas vezes Deus coloca anjos na nossa vida para nos ajudar, e a gente não percebe. A graça de Deus acontece na nossa vida por anjos que Deus enviou para cuidar de nós. Abra o que parece. Quando eu perdi minha visão do meu olho esquerdo, que eu não enxergo, eu não tinha sequer R$1 para cuidar da minha saúde. R$1 eu não tinha. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, eu fui para o seminário, eu estava no seminário nessa época, e então, voltando do hospital, passei no seminário, e o padre, o econômico, falou comigo: e aí, Neberg, como é que você está? Eu falei: padre, eu não tenho R$1 e a minha cirurgia custa R$8.000. Isso em 96. E ele falou: tá, mas e aí? Eu falei: aí está na mão de Deus, seja feita a vontade dele. Passou um momento, esse padre me chamou e falou: vamos aqui na minha sala. Ele falou: vou te dar todo o dinheiro, você vai fazer a sua cirurgia, e depois, se você conseguir me pagar, você vai. Fui e fiz a minha cirurgia. Na cirurgia eu percebi que já não ia mais enxergar, porque eu já tinha passado por 4 cirurgias. E então eu me lembrei de Tobit. Muitas pessoas da paróquia onde eu participava falavam: nossa, mas você não tem fé, não? Né? Você não tem fé que você vai enxergar? Tenho fé. Mas o meu coração, no dia que eu fiz a cirurgia, que eu saí daquela sala de cirurgia, ele estava no quarto, Deus já tinha colocado no meu coração que eu não iria enxergar. Deus já tinha colocado no meu coração que agora eu estaria enxergando com os olhos da fé. A graça de Deus. Esse foi o primeiro anjo que apareceu na minha vida. Padre Paulo Sérgio. Não sei se alguém conhece a história dele, ele foi um que mataram no Parque de Campanhas. Depois eu tive um outro momento da minha vida, no qual eu tive o meu câncer de pele, que eu tenho um CBC agressivo. E então, o meu nariz já estava só um buraco mesmo. E um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: vou te ajudar, vou te levar ali no médico. E eu não sabia. Falei: tá bom, vamos. Meus irmãos, desse médico apareceu uma outra médica que eu não conheço, que eu não conhecia, melhor dizendo. E ela então, no consultório, chique, tudo, falou assim: eu vou fazer a sua cirurgia. Eu falei: doutor, mas eu não tenho condições de pagar. Ela falou assim: você não vai pagar nada, eu vou fazer de graça. Eu fiquei assim: mas como assim? Ele falou: não se preocupe, só ore por mim. E eu passei por todo o tratamento, por 4 cirurgias desse câncer de pele, da reconstrução do meu nariz. E eu percebi mais uma vez a mão de Deus na minha vida. Tobit é um homem de fé. Por isso que ele canta isso: sois grande Senhor da eternidade. Porque mesmo na enfermidade, porque mesmo na dificuldade, ele reconhecia a graça de Deus. E uma outra virtude de Tobit: ele se colocava como aquele que é um pecador. Senhor, se isso está acontecendo na minha vida, é por causa também dos meus pecados. E eu quero te pedir perdão, porque a tua misericórdia é maior do que o meu pecado. E Deus sempre se mostrou como Deus de misericórdia na vida de Tobit. E Deus sempre se mostra como misericórdia na minha e na sua vida, meus irmãos. Somos nós chamados a ser curados pelo Senhor, a sermos aqueles que vão testemunhar a misericórdia do Senhor. Então não vamos pensar que a misericórdia de Deus não é para nós. Mas se a misericórdia chegar, e se a graça chegar,
uma coisa nós não podemos fazer, é ficarmos calados como se nada tivesse acontecido, porque o mundo precisa conhecer o Jesus que cura, que salva, que perdoa e que quer o nosso bem, que nos ama, que nos pega no colo, como um bom pastor cura a ferida das suas ovelhas. E cada grupo de oração, meus irmãos, é uma ação do bom pastor, nos colocando nos seus braços para curar as nossas feridas. E muitas vezes, nos grupos de orações, a gente não consegue ver os testemunhos. Chega um momento do testemunho, cadê o testemunho? Não precisamos ter medo de testemunhar aquele que usou de misericórdia para conosco, que realizou em nós os milagres. Nós devemos publicar os milagres do Senhor, para que outros creiam, para que outros acreditem e se aproximem de Deus, não só por causa do milagre, mas porque Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, porque Ele é aquele que nos ama verdadeiramente e nos perdoa, e não lembra mais do nosso pecado, mas nos faz lembrar sempre da sua graça. Nós hoje estamos numa vida que, se a gente fizer qualquer pergunta para alguém, a primeira pergunta você faz assim: como você está? A resposta nós já conhecemos: estou na correria. Estamos sempre na correria, mas nós não estamos sempre na graça, nós não estamos sempre na oração, nós não estamos sempre na fé, nós não estamos sempre jogados nas mãos de Deus. É preciso a gente pensar nisso, reavaliar isso. Tobit glorificou a Deus, mesmo na tempestade, mesmo nas tribulações, mesmo no amaranhado de problemas que ele tinha. Ele não perdeu a fé. Mesmo quando Ana, sua mulher, chorava e às vezes blasfemava também, e dizia para ele: mas por que você fez isso? Por que você tirou o nosso filho daqui para pedir que ele fosse resgatar 10.000 pratas lá longe? Poderíamos viver sem esse dinheiro e poderíamos ter nosso filho que seria os nossos olhos. E ele falava: calma-te, mulher, não chores, o nosso filho voltará. O anjo do Senhor trará ele. E quem era o anjo? Gabriel, que estava com ele. Levou-o e trouxe. Muitas vezes o anjo do Senhor está conosco e nós não damos valor. Nós não percebemos que aquele que está conosco é o missionário da bênção do Senhor na nossa vida. Caríssimos irmãos, como diz, castigou-nos por nossas iniquidades, mas nos salvará por sua misericórdia. O castigo muitas vezes vem, e quando o doente fica cego, Deus fala que é para provar a sua paciência, assim como provou a paciência de Jó. Tobit viveu 102 anos, com 56 anos ficou cego, 4 anos de cegueira na sua vida, era levado de um lado para o outro por outras pessoas. Aos 60 anos ele recobra a sua visão, e depois ele tem um encontro com o seu filho, Tobias, que traz o remédio da cura, que coloca ali nos seus olhos, e ele então é curado. Ele volta a ver de novo. Tudo isso também em oração. Não tinha um ato que eles não faziam que não tinha este momento de adoração, de louvor a Deus. Somos chamados a ter esse espírito de Tobit e de Tobias. Somos chamados a enxergar as obras que o Senhor tem feito na nossa vida, para que nós não possamos desanimar na fé. É muito fácil às vezes a gente falar: mas minha vida não tem acontecido nada. Eu oro e Deus não faz nada. Será que não? Mas a gente não olha para trás e vê: eu estava daquele jeito e Deus veio me socorro. Aquilo que aconteceu naquele tempo na minha vida foi um milagre. Quantos milagres você lembra que Deus realizou na sua vida? Quantos deles você testemunhou para o mundo, para as pessoas, que foi Jesus quem
fez isso na sua vida. Nós somos chamados a sermos testemunhas vivas, para que as pessoas acreditem que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da nossa vida. Para que nós possamos cantar como Covid e dizer: Senhor, vós sois grandes na eternidade. Vosso reino se estende a todos os séculos, porque vós provais e em seguida salvais. O mesmo Deus que nos prova para quê? Para ver se nós realmente somos filhos da fé. A palavra de Deus vai dizer que sabe aquele que não foi provado. Não sabe nada. É preciso passar pela provação. É preciso passar por aquele momento, muitas vezes, a dor, para que você possa silenciar e enxergar, muitas vezes, que nós estávamos andando por caminhos errados, que nós não estávamos andando nos caminhos do Senhor, na luz do Senhor. E vai dizer: quanto a mim, louvá-lo-ei na terra do meu cativeiro. Morreu na terra do seu cativeiro, mas louvando ao Senhor. Que possamos pedir ao Senhor essa graça nesta noite, para que nós possamos, diante do Senhor, nos colocar e pedir: Senhor, fazer-me relembrar as bênçãos, graças, curas e libertações que o Senhor fez na minha vida, assim como fez na vida de Tobit. Para que nós possamos, assim como ele, também erguer um cântico de louvor, um cântico de ação de graças, não na intenção de que eu vou fazer isso para receber bênçãos, mas na intenção de glorificar a Ti, porque Tu és o Deus único, o Deus fiel, o Deus verdadeiro, o Deus que age ontem, hoje e sempre na nossa vida. Caríssimos irmãos, Deus está no nosso meio. Eu te convido a colocar a mão no seu coração